Graça e paz, amados alunos do STHG. Aqui quem vos fala é o pastor William Cabral, professor do STHG e do CETADEB, e hoje nós estamos trazendo uma aula sobre as 7 igrejas da Ásia. Aula essa no livro de Apocalipse. Tá? A aula é o número 10 do nosso módulo 3 do curso de iniciação à teologia, do núcleo Atos 2 Rocas. E vocês, meus alunos, vão receber essa videoaula em casa e depois nós faremos um fórum explicativo para tirar nossas dúvidas, amém? Vamos à aula? O texto áureo para a nossa aula se encontra em Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Começa assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ela certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, o que era, o que há de vir e o Todo-Poderoso. Queridos, a chave para a interpretação desse livro se encontra no versículo inicial, revelação de Jesus Cristo. O propósito principal é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Redentor do mundo, isso mesmo, conquistador do mal, e apresentar de forma simbólica o programa mediante a qual ele dará prosseguimento à sua obra. A estrutura do livro de Apocalipse se funde sobre 4 grandes visões, cada uma delas principando com a frase "no Espírito", e contendo algum aspecto da pessoa de Cristo e a sua suprema capacidade como juiz do mundo. Cada visão aparece numa cena diferente e cada qual avança mais um passo no desenvolvimento da ideia central do livro. O livro de Apocalipse começa com cartas enviadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes no período apostólico, que servem de tipos de igrejas de todos os tempos. Nestas cartas, ele expressa seus louvores e suas críticas, concluindo uma advertência e também uma promessa. Começando pelo 4º capítulo, o vidente é transferido para o céu e contempla as coisas que devem acontecer depois destas. Capítulo 4, verso 1. Através de uma série de julgamentos, os selos, as trombetas e as taças, a terra é castigada por causa do seu pecado, e o grande dia da ira de Deus é inaugurado. Nenhuma indicação é dada sobre a duração desse processo, embora pareça que será acelerado quando estiver se aproximando do fim. Nos capítulos 17 a 20, nos são fornecidas visões detalhadas sobre a consumação desta dispensação. O retorno de Cristo gloriosamente em companhia dos exércitos dos céus, no capítulo 19, versículos 11 até o 21, o estabelecimento do reino e a sua conclusão por ocasião do julgamento final do trono branco, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 15, e a criação de um novo mundo. Tudo, absolutamente tudo é descrito. Aleluia! Tudo é descrito. A última visão dá prosseguimento à terceira, ao descrever de modo mais completo a natureza da cidade de Deus, capítulo 21, do 9 ao 22. A conclusão do livro consiste em uma chamada à devoção. Se Cristo retornará, então a santidade e a indústria
são coisas obrigatórias para o seu povo. A oração no final do livro deveria expressar um desejo íntimo de todos os crentes. Amém. Vem, Senhor Jesus. Capítulo 22, 20. O autor do livro de Apocalipse é claramente chamado de João, e ele encontra aprisionado na ilha de Patmos, para onde havia sido exilado por causa da sua fé cristã. Está lá em Apocalipse 1:4. Ele era pessoa bem conhecida entre as 7 igrejas da Ásia e estava classificado como um profeta. Capítulo 22, verso 9. Justino Marte, acerca de 135 d.C., e Irineu, cerca de 180 d.C., citam ambos passagens do livro palavra por palavra e atribuem-no a João, o apóstolo de Cristo. Em vista da sua linguagem ser tão diferente do Evangelho de João, alguns estudiosos até pensam que Apocalipse não foi escrito pela mesma pessoa, o Evangelho de João. A posição conservadora, entretanto, atribui o livro a João, filho de Zebedeu, que provavelmente escreveu o Apocalipse em cerca de 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. A Igreja Ocidental aceitou prontamente como livro canônico, mas a Igreja Oriental não o recebeu senão por volta do ano 500 depois de Cristo. Amados, as 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente as destinatárias do livro de Apocalipse. Essas igrejas, elas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importantíssimo para o estudo correto do livro de Apocalipse conhecermos um pouco mais sobre essas igrejas. Por que 7 igrejas? Primeiramente, nós temos que falar a respeito do número 7. O número 7 ele é muito representativo na construção do livro do Apocalipse. O número 7 ele é aplicado explicitamente 54 vezes em todo o livro, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e etc. Implicitamente temos várias aplicações com 7 seções que dividem o livro de Apocalipse. A palavra de Deus 7 vezes, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes a referência ao Deus Todo-Poderoso, dentre outras aplicações. Basicamente, o número 7 no Apocalipse representa um número de totalidade. Tá? Totalidade do Apocalipse. Algo completo, perfeito e pleno. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as destinatárias primárias para elas. Ou seja, existe aí uma interpretação dispensacionalista que nós estamos levando a cabo para que nós possamos ter uma linha de raciocínio, mas também existe uma interpretação histórica de que cada igreja daquela realmente existiu. É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como por exemplo a igreja de Colosso. Isso nos leva a outra pergunta: qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? E para essa pergunta, definitivamente, não existe uma resposta conclusiva. É uma daquelas perguntas que nós vamos ter que fazer a Deus. Eu anoto no caderninho essas perguntas. Em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro de Apocalipse partiu particularmente de Cristo, tá? Em Apocalipse capítulo 1, verso 11 diz isso, e para mim isso já é suficiente. Uma explicação utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam bem próximas uma das outras, no máximo 55 quilômetros equidistantes. Interligadas por boas estradas romanas, lembra que a Pax Romana produziu excelentes estradas para aquela época, juntamente também com um poderio bélico enorme, onde as pessoas se sentiam mais à vontade para transitar por essas estradas, né? Isso facilitaria a troca da correspondência, entre outras coisas. E outro fato interessante é que em todas as cidades de cada uma das igrejas existia uma corte romana, isso mesmo, o que naquela época representava grandes problemas para o cristão. Inclusive em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, haviam templos onde era celebrado o culto ao imperador. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? A relação das 7 igrejas, encontrada facilmente no capítulo 1 do livro de Apocalipse, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Vale saber que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental hoje da Turquia. Também, após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João teve outra visão muito importante: os 7 castiçais e as 7 estrelas. Entre outras características, ele tinha à sua destra 7 estrelas. Uma visão que João teve do Cristo andando no meio dos 7 castiçais ou candeeiros, que tinham, entre outras características, 7 estrelas. No próprio capítulo 1, nós temos a explicação sobre esse simbolismo. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas e as 7 estrelas representam os anjos dessas 7 igrejas. Provavelmente os anjos das 7 igrejas, tá? São os mensageiros de cada igreja. As cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. Isso fica claro no texto. Mas existem 2 interpretações sobre quem seriam os anjos. A primeira interpretação defende que se tratam de anjos literais. Tá? Anjos, seres celestiais, ou seja, literalmente anjos que estavam ali protegendo as igrejas. Essa interpretação busca algumas referências do Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados a ajudar e proteger o povo de Deus. Porém, por que João escreveria para anjos, sendo que eles estão constantemente na presença de Deus? Como seria possível escrever um livro e enviar um anjo? Essas e outras objeções são as maiores fraquezas dessa posição. A segunda interpretação, que é a que é mais comum, considera o fato de que a palavra anjo significa mensageiro, como eu disse, que pode ser tanto um ser celestial como um mensageiro humano. Sendo humana, a palavra anjo cabe perfeitamente aos pastores, aos líderes das igrejas. Uma fraqueza dessa posição é que em nenhum outro lugar da Bíblia, líderes da igreja, presbíteros, bispos, pastores, são identificados como anjos. Né? A palavra no grego é angelos. Reconheço que ambas as interpretações possuem problemas, porém, particularmente, eu prefiro essa posição. Do hebraico malak e do grego angelos, mensageiros são os pastores e líderes de cada igreja na nossa interpretação. A estrutura das 7 cartas. É importante entender que o livro do Apocalipse é uma unidade e o seu conteúdo como um todo foi destinado às 7 igrejas. Embora dentro do próprio Apocalipse tivemos de forma claramente dividida 7 cartas às 7 igrejas, isso não significa que elas foram escritos 7 livros individuais, mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas, tendo na seção inicial uma carta individual a cada uma delas, e boa parte dos estudiosos concorda com essa posição, ou seja, eram 7 cartas, era um compêndio que eram lidos de igreja em igreja. Em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, nós podemos notar um padrão de organização do conteúdo. William Hendricks, na obra Mais que Vencedores, destaca esse padrão. Qual é o padrão? Primeiro, saudação ao destinatário. Ao anjo da igreja em Éfeso, por exemplo, uma autodesignação de Cristo, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Note que existe um paralelo entre quase todos esses títulos, com a descrição simbólica de Cristo no capítulo 1. Existe também um padrão de aprovação. Por exemplo, a igreja de Laodiceia não recebeu nenhuma aprovação, mas as outras, conheça as tuas obras, assim como o teu labor e a tua perseverança. E também uma condenação, tá? As igrejas de Esmirna e Filadélfia não possuem nada condenável, mas as outras existiam condenações, dentre as quais, tenho porém contra ti, era uma frase utilizada. Existe também uma advertência, uma ameaça. Lembra-te de onde caísse, senão as igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem advertências também. Existia também uma exortação. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E uma promessa, né? Como diz, ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Esse era o padrão. Então, qual era o padrão? Vamos recapitular. Nós temos a saudação, uma autodesignação do próprio Cristo, a aprovação dele, a condenação dele, quando devida, a advertência e ameaça, quando devida, a exortação e uma promessa. Notem que são 7 também o padrão que Cristo literário dessas cartas. As características de cada igreja e das 7 cartas. Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. Isso mesmo.
Era uma igreja que era paciente. A crítica fica por conta do esfriamento. A crítica fica por conta do esfriamento de seu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Éfeso recebe como promessa a árvore da vida. E Esmirna, a igreja de Esmirna é elogiada por suportar grandes sofrimentos. A que estava sendo submetida na época, a igreja perseguida. Esmirna não recebe nenhuma crítica e a recomendação é que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna receberá como promessa a coroa da vida. A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo e também criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Qual a recomendação, pastor? É um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa um maná escondido e uma pedra com um novo nome. Tiatira, a igreja de Tiatira, ela é elogiada pelo amor, pela fé e pela paciência que demonstra, assim também como pelo seu serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início. É criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. E a recomendação é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Eles recebem como promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. Sardes. Na igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém é duramente criticada por ser uma igreja morta, e a recomendação é para que se arrependam e fortaleçam os que ainda lhe restam. Aos fiéis são prometidos vestes brancas. Filadélfia. A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverar na fé, por obedecer a Cristo e honrar o seu nome. Filadélfia não recebe nenhuma crítica. E a recomendação, aleluia, para que sejam fiéis. Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Chegamos então à sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é elogiada em nada, ao contrário, é criticada por ser uma igreja morna. Indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra. Laodiceia recebe a recomendação para se arrepender e serem zelosos, e aos que vencerem receberão a promessa de que compartilharão do trono de Cristo. Amados, chegamos aqui nessa introdução falando qual o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Pois bem, resumidamente, existem 2 interpretações sobre o significado das 7 igrejas. Uma defende que as 7 igrejas representam 7 eras ou períodos sucessivos da história da igreja. Outra interpretação defende que as 7 igrejas representam condições que ocorrem em qualquer período da história da igreja e se repetem constantemente, e não apenas períodos específicos. Particularmente penso que essa última posição seria uma das mais corretas. Vamos à nossa aula então sobre as 7 igrejas da Ásia. João na ilha chamada Patmos. Glória a Deus. Amados, a ilha de Patmos era uma ilha onde eram colocados os exilados, onde eram colocadas pessoas que eram contrárias ao Império Romano, e alguns historiadores dizem que essa ilha era cercada de feras. O fato é que essa ilha era praticamente impossível de fuga dessa ilha, porque ela estava bem no meio do mar e distante, muito distante da civilização. Uma coisa fica clara: João estava ali pela pregação e pelo testemunho do Evangelho que ele estava dando para aquele povo. A ilha de Patmos fica na Grécia, próximo de Éfeso, mais precisamente entre o mar Egeu e o mar Mediterrâneo. Bem perto de onde hoje é a costa da Turquia, ali ficava a ilha de Patmos. Se vocês observarem no mapa, nós temos aí uma visão das 7 igrejas, começando por Éfeso, a mais perto da ilha de Patmos, e depois Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Note que as igrejas também estão numa sequência, como se fosse um arco,
uma sequência bem típica, né, da relação em que nós vamos ver com essas igrejas colocadas no livro de Apocalipse. E João tem uma visão do Cristo glorificado. No versículo 9, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com veste talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Imaginem vocês, João estava preso na ilha de Patmos e de repente ele tem uma visão do Cristo glorificado. Amados, a Bíblia diz que ele caiu prostrado quando teve tão maravilhosa visão. Que bênção foi para João poder ver o Cristo glorificado. Ele ali teve a certeza de que estava no caminho certo. Ele ali teve a certeza que valeu a pena pregar o Evangelho e mesmo assim, se ele estava preso, valeu a pena ele pregar o Evangelho de Cristo. Queridos, que visão maravilhosa João contemplou naquele dia. Pois bem, quando nós passamos para os significados da igreja, nós temos algumas características de cada igreja. Éfeso, como eu disse, é a igreja cujo nome transliterado é desejável. Quais são as características da igreja de Éfeso? A fé, a paciência e a verdade. A exortação é que ela desviou-se do seu primeiro amor, e a promessa é comer da árvore da vida. Já com a igreja de Esmirna, cujo significado é mirra, as características são de perseguição e martírio. A exortação: não temas, seja fiel até a morte. E a promessa é a coroa da vida. Pérgamo, cujo nome transliterado é exaltação, ou em outras versões casamento, é a igreja das características de alianças mundanas. A exortação é que ela prende-se a falsas doutrinas. E a promessa, se ela vencer, é receber o maná escondido e um novo nome. Não será mais Pérgamo, será outra igreja. A Tiatira, cujo significado é aroma suave, tem como característica os falsos mestres. A exortação contra a fornicação e a tolerância à falsa profetisa, e como promessa é poder sobre as nações e receber a estrela da manhã. Já a igreja de Sardes, cujo significado é alegria, tá? Tem como características o ritualismo. A exortação é que ela morreu espiritualmente e tem obras imperfeitas, mas a promessa é que ela receberá vestes brancas se conseguir vencer. Já a Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, é caracterizada por evangelismo e missões, e a exortação é a perseverança de guardar a palavra, porque ela será, como promessa, coluna no templo de Deus. Laodiceia, ou a igreja dos leigos, tem como características a apostasia e o esfriamento, o qual a Bíblia fala que ele é morno. Se fosse quente ou fosse frio, mas é morno e por isso Deus está a ponto de vomitá-la. A exortação é a riqueza material, é contra a riqueza material, a cegueira e a sua nudez, que nudez no Apocalipse tem significado de coisas escusas, né? Promessa, reinar com Cristo
no trono. Quais são as 3 ameaças às igrejas da Ásia e que nós podemos ver nas igrejas atuais? Primeiro, esfriamento, ameaça individual, perseguição, uma ameaça externa, e falsos mestres, uma ameaça interna. Vocês estão entendendo? As 7 igrejas da Ásia são igrejas que representam as igrejas dos tempos presentes, segundo o dispensacionalismo. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são igrejas contemporâneas, isso mesmo. São igrejas que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a contemporaneidade da Filadélfia e a contemporaneidade da Laodiceia. Filadélfia é a igreja que vai subir, Laodiceia a igreja que vai ficar. A carta do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia, ela na verdade está endereçada a cada um de nós. Nós somos as igrejas. Somos nós que muitas vezes nos deixamos esfriar, como a igreja de Filadélfia, não de Laodiceia. Nós nos deixamos esfriar. Nós nos deixamos esfriar como, por exemplo, glória a Deus, nós nos deixamos perder por falsa doutrina, como a igreja de Pérgamo. Nós nos deixamos desviar de seu primeiro amor, como a igreja de Éfeso. E nos deixamos esfriar, como a igreja de Laodiceia, isso mesmo. Então, amados, esfriamento, perseguição e falsos mestres. Esfriamento, uma ameaça individual. Perseguição, uma ameaça externa. E falsos mestres, uma ameaça interna. Éfeso quer dizer desejável. E eu quero ler um pouco sobre a carta de Éfeso para vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, e diz àquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova em si mesmos que te declaram apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. E tendo perseverança e suportasse prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tem, contudo, a teu favor que odeia as obras de Nicolaítas, os quais também odeio. Versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor dar-lhe-ei que se alimentava da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem eram os Nicolaítas? O nome significa dominadores do povo. Mas os Nicolaítas são desconhecidos fora do Apocalipse. O erro deles foi de encorajar os crentes a participar de festas idólatras e pagãs. Nicolaítas, eles incentivavam os crentes a participar de festas idólatras e de festas pagãs. Querido, no versículo 7, vencedor no Apocalipse, a palavra vencer significa permanecer fiel ao Senhor, a despeito das tentações e perseguições. Os mártires, por serem fiéis até a morte, vencerão a besta, lá em Apocalipse 15, 2. A árvore da vida alimenta-se dela, e alimentar-se da árvore da vida simboliza a participação da plenitude na vida eterna. O paraíso, o jardim, lembra a promessa de Jesus, lá em Lucas 23, 43. E a Jerusalém celestial, que será revelada lá em Apocalipse 21, 10, é outra representação disso que receberão o paraíso de Deus aqueles que vencerem. Né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É isso. A igreja de Éfeso, a igreja que quer dizer desejável, é a primeira igreja, a igreja onde ainda tinha vestígios dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que começou. Só que eles, quando os apóstolos foram morrendo, eles foram se desviando do primeiro amor. E essa carta os adverte contra isso. Lá em Éfeso existia um templo à deusa Diana, e esse templo era considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Está aí a foto dele aí para vocês, e também os seus destroços nos dias atuais.
As virtudes ressaltadas. Primeiro, a igreja de Éfeso tinha boas obras, tinha paciência, tinha uma doutrina sadia, porque os apóstolos ainda estavam na igreja. Existia disciplina na igreja, mas tinha ódio, e também tinha um ódio ao mal. Eles não aceitavam o mal. Tanto é que os dominadores do povo, nicolaítas, eles não aturavam esse povo. Vamos para a próxima. Pecados e fraquezas. No Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, vai falar que eles abandonaram o primeiro amor e que eles precisam se lembrar de onde caíram. Porque senão, venho a ti, diz o Senhor, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Sabemos que candeeiros é a igreja, né? Então ali a perda do primeiro amor estava diretamente ligada, se eles continuassem naquela mesma pisada, naquela mesma pegada ali de não voltar ao primeiro amor, Jesus iria retirar do lugar a igreja. Apocalipse 2,7, a promessa aos vencedores. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Provavelmente está falando aí da Nova Jerusalém descida dos céus. Para a igreja moderna, qual é a aplicação para a igreja de hoje? Quanto à prática do amor, tornaram-se heterodoxa, fria e seca. Uma vez praticada sem amor, esfria e mata a verdadeira espiritualidade. Não podemos, a pretexto de zelar pela verdade, desconsiderar o cultivo de uma profunda espiritualidade banhada em amor. Ou seja, devemos voltar ao primeiro amor, assim como a igreja de Éfeso, devemos voltar ao evangelho verdadeiro. A igreja de Esmirna, Esmirna, cuja transliteração é mirra, significa a igreja perseguida, a igreja sofredora. Vamos a ela? Carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, verso 8 vai dizer: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas e diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, queridos. Versículos importantíssimos. A coroa da vida, cujo Apocalipse está falando, provavelmente é a grinalda que se dava aos vencedores dos esportes nas batalhas naquele tempo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 25, o apóstolo São Paulo vai falar da coroa dos atletas. Aqui, nessa passagem, ela simboliza a vida eterna. Fala também a igreja de Esmirna sobre: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Era uma igreja que passava por muita dificuldade porque o império tomava aquilo que era dos cristãos e os lançavam nas arenas. Mas mesmo assim ela era rica porque estava juntando tesouros nos céus, conforme Mateus 6,19. No capítulo 2, no verso 11, outra vez a expressão simboliza condenação eterna, a segunda morte, tá? Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, todos os cristãos que estavam em Esmirna, que morriam nas arenas, eles estavam tendo a vida eterna assegurada. Vamos passar às virtudes ressaltadas. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia do que em si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que você há de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Mas seja fiel até a morte
porque eu vou te dar a coroa da vida. Os cristãos de Esmirna tinham uma constância espiritual tremenda. Você saber que se fosse pego adorando a Deus, se fosse pego cultuando, ia ser lançado na prisão. Saber que você podia morrer, seus filhos morrerem, comido pelas feras. E, no entanto, você continuar buscando, você continuar fiel, isso nos traz uma reflexão muito importante. As igrejas missionárias que hoje sofrem as perseguições. A igreja moderna. Quantas igrejas hoje estão sofrendo perseguições? Quantas igrejas são missionárias aí na janela 1040, por exemplo, que é o último cinturão de resistência de Satanás? Como elas estão passando por perseguições, sendo decapitados os cristãos? De vez em quando a gente vê nas redes sociais cristãos sendo queimados. A igreja de Esmirna, hoje em dia, seria representada por essas igrejas, pelas igrejas que são igrejas perseguidas. Mas existe uma promessa para Esmirna, que se ela for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Quem não quer receber a coroa da vida das mãos do próprio Deus? Chegamos à igreja de Pérgamo, que quer dizer pergaminho, ou igreja influenciada pelo mundo, ou até mesmo igreja do casamento. Essa igreja no 3º século, ela recebeu de Roma um presente de grego. O imperador Constantino, ele juntou todo o sincretismo religioso que eles tinham à igreja cristã. E não só isso, ele tomou as rédeas da igreja, unindo a igreja e a política. Queridos, essa igreja realmente passou a ser influenciada totalmente pelo mundo e comandada pelo Império Romano. Pérgamo é a antiga Troia e hoje os seus destroços ainda são possíveis de se visitar. Quais são as virtudes ressaltadas? Apocalipse capítulo 2 e verso 13 vai dizer: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual me ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra os dominadores do povo? Aqueles, e alguns deles que sustentavam essa doutrina. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que é a espada da boca de Jesus, nós interpretamos como a palavra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca estará escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, vamos entender alguma coisa? Primeiro, o que é trono de Satanás? Que significado tem o trono de Satanás? Satanás tinha um trono nessa igreja? Como era isso? Na verdade, no ano de 29, a cidade de Pérgamo exigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. Pérgamo também se tornara um centro da religião pagã. Então eles cultuavam o imperador romano. Era o centro da cultura pagã em meio àquelas igrejas. E outra coisa que nos chama a atenção também, que precisa explicar, é sobre o que significa a doutrina de Balaão. O ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais, isso mesmo, com interesses materiais. Refere-se aqui ao gnosticismo libertino da época. O maná, falado aqui também na igreja de Pérgamo, simboliza o privilégio ímpar que os fiéis têm de serem admitidos à festa messiânica que se denomina ceia das bodas do Cordeiro, que nós vamos ver lá em Apocalipse 19, verso 9. Pedrinha branca usava-se como voto em benefício de um réu, como documento de um escravo libertado. E na antiguidade, ninguém conhece quem pertence verdadeiramente a Cristo. Em última análise, um segredo entre Cristo e o crente fiel.
Pois é, queridos, as promessas aos vencedores era que ao que vencer seria dado de comer do maná escondido, uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Algo entre a igreja e Deus. E a igreja moderna? Que aplicação nós temos da igreja de Pérgamo para a igreja moderna? São as igrejas mundanas, que se deixam levar pelo mundo. Hoje em dia é muito comum as igrejas trazerem o mundanismo para dentro das suas paredes como forma de arrebanhar o maior número de pessoas possíveis. Um exemplo disso é a nossa igreja católica, que traz para dentro do mundanismo, traz para dentro o sincretismo religioso de várias religiões. As suas festas são baseadas em datas comemorativas como o solstício de verão, o Natal, a festa da Páscoa, por exemplo, que é uma festa judaica, e outras festas que são celebradas. Entre outras coisas também, o espiritismo dentro da igreja, a consulta aos mortos e várias outras coisas que nós vamos ver. Bem verdade que existem católicos que não idolatram, existem nossos irmãos católicos que vivem uma fé verdadeira e genuína em Cristo, e eu não tenho dúvida que muitos desses também serão salvos. Mas não podemos deixar que o mundanismo tome conta das nossas igrejas. Tiatira, a igreja da falsa doutrina. Queridos, a igreja de Tiatira. Versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas. E diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição? Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jezabel, sem dúvida nenhuma, é uma referência simbólica. A Jezabel é a esposa de Acabe. Né? Nós vamos ver o rei de Israel e a sua esposa lá em 1 Reis 16. Ela pressionou o marido a abandonar Deus e apoiar o culto a Baal. Usou meios injustos de extorquir bens materiais para satisfazer o desejo dela, e a idolatria e o materialismo eram tão grandes ao ponto dela perseguir até os profetas. Eram grandes tentações que existiam na igreja de Tiatira, um centro comercial da região. Aqui foi dito que prostraria de cama a essa Jezabel, né? Seria um julgamento de Deus por meio da enfermidade. Nós estamos vendo aí que tem muita gente que pergunta a respeito do Covid-19, se é um juízo de Deus, se é culpa da humanidade ou se é uma obra de Satanás. Bom, pelo menos na Bíblia nós vamos encontrar que Deus ele pode usar da enfermidade como juízo, né? Mas também o homem tem sua parcela de culpa. Note que aqui mesmo na igreja de Tiatira tem alguns que não seriam afetados porque não estão contaminados com aquela prática, enquanto outros seriam afetados ou não. Mas nós não podemos entrar nesse mérito. A verdade é que essa pandemia tem algo diferente de todas as outras coisas que já aconteceram com a humanidade.
ela não está pegando somente pessoas que estão na prostituição, como é o caso aqui da enfermidade contra Jezabel. Ela tem atingido todos, indiscriminadamente, ricos, pobres, de várias classes étnicas, de vários meios sociais, enfim. Então, não se aplica. Mas nós precisamos entender que aqui, em Tiatira, existia algumas coisas profundas de Satanás, conforme o versículo 24. As coisas profundas de Satanás é uma alusão às seitas secretas, com corpos de doutrina esotérica, fingindo que são só eles que recebem uma revelação particular de Deus, quando na realidade são de Satanás. Queridos, foi prometido a estrela da manhã, que pode simbolizar o próprio Jesus Cristo e a sua presença entre os fiéis durante as tribulações no mundo. Prenuncia o raiado da segunda vinda de Cristo e as glórias que esperam os justos com ele. Só um minutinho. Então prenunciam a sua segunda vinda e os justos que estão com ele. Vamos lá? Apocalipse 2,19, falando da igreja de Laodiceia. Laodiceia, nós estamos em Tiatira, Tiatira, está aqui. Terminamos a mensagem de Tiatira e agora vamos para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes. Ao anjo da igreja, pulamos uma, Tiatira, agora Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas e diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma cidade que se orgulhava pelas indústrias de lã. Por isso que Cristo fala sobre vestes. E de tinturaria, o centro de culto a Cibele, a deusa da religião de mistério, do esoterismo, cuja imoralidade e a degeneração eram notavelmente grandes. A igreja tem o conceito de ser próspera espiritualmente, por causa do início notável que a obra tivera. Mas Deus analisa agora como espiritualmente fria e insensível. Ele manda que ela lembra-te. A igreja de Sardes precisava conservar uma lembrança de bênçãos que Deus já tinha dado a ela anteriormente. Virei como ladrão. O simbolismo é de uma vinda súbita para julgar a igreja, quando menos ela esperar. E a figura se aplica também à segunda vinda de Cristo. Sardes já tinha sido capturada 2 vezes, porque os guardas confiaram demais na segurança dos penhascos ao redor da cidade, dormindo sem preocupação. E por isso, a palavra de Deus aqui no versículo 3 diz que virei como um ladrão, se não vigiares. Outra coisa também interessante, no versículo 4, no capítulo 3, verso 4, diz que não contaminaram as suas vestiduras. Poucos na igreja não mancharam a sua fé cristã pela contaminação do ambiente pagão, continuavam fiéis. Às vezes, tem igrejas que são assim. Tem pessoas fiéis em meios infiéis, igreja. O joio e o trigo andam juntos. No versículo 5, diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Há contraste entre roupas coloridas produzidas pelas indústrias locais e o revestimento espiritual que Deus dará
aos que fiel e puramente se mantêm livres da contaminação pagã. Como aquela cidade produzia roupas multicoloridas, Deus iria dar vestes brancas, alvas, limpas. E aqueles que estavam se distanciando, que estavam fora do sistema mundano. E outro simbolismo que fala é o livro da vida. O simbolismo foi tirado do conceito do registro divino dos membros do povo de Deus, lá em Êxodo 32, 32, e o registro dos cidadãos do Império Romano, do qual o nome podia ser apagado. Mas quem possui a vida eterna tem a graça da perseverança nesta terra, conforme diz Mateus 24, 13 e Hebreus 2 e verso 3. Chegamos agora à igreja de Sardes para nós entendermos algumas coisas. Primeiro, era uma igreja morta espiritualmente. Abarcava remanescentes fiéis ao Senhor e atualmente há igrejas que se encontram como a de Sardes. São igrejas mortas espiritualmente, mas graças ao Senhor, há dentro dessas igrejas homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus, assim como na igreja de Sardes. A carta à igreja de Sardes é um aviso de Cristo para que não nos descuidemos da comunhão que temos que ter com Ele. Devemos estar vigilantes. Ao que vencer? Ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para a igreja moderna, a igreja de Sardes corresponde à igreja do século XVII e primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos chamados reformadores. E essa igreja teve um declínio espiritual, tá? Mas avivou-se, de um tempo para cá, avivou-se. E hoje, a igreja que teve esse declínio espiritual, ela está tendo um novo avivamento. Quero dizer para vocês que quando eu falo de avivamento, não estou falando daquele oba-oba, daquele pula-pula, daquele corre-corre, mas sim de uma igreja que está buscando mais a palavra. As pregações são mais expositivas, as pessoas se interessam mais pela questão teológica dos fatos. Isso tem realmente feito a diferença. Chegamos, enfim, à igreja de Filadélfia. Oh, igreja maravilhosa! A igreja que todo pastor gostaria de pastorear. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, queridos, Filadélfia. O Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 e 8, fala sobre a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas e diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, né? E que fecha e ninguém abrirá. Está se falando aqui, a igreja de Filadélfia significa amor fraternal, como eu já disse. Tanto a igreja como a cidade, ela era pequena. Era uma igreja pequena, não significa, entretanto, que ela era esquecida por Deus. Pelo contrário, a chave de Davi que Cristo tem é o direito de admitir ou excluir pessoas no reino de Deus. Os judeus reivindicavam que só Israel tinha o privilégio de entrar no reino. E o poder das chaves é a autoridade exclusiva de Jesus Cristo, que é o Messias da vida. A chave de Davi tem conotação de uma chave que abre qualquer porta.
e que fecha qualquer cadeado. Essa é a igreja de Filadélfia. Deus diz aqui, a palavra de Deus diz, no versículo 8, que uma porta está aberta. E o contexto indica que Cristo colocou diante do seu povo, da igreja de Filadélfia, o povo do amor fraternal, uma porta de entrada para todos os privilégios do seu reino. Reino esse que está por vir, e do serviço cristão. Uma entrada que ninguém, aleluia, uma entrada que ninguém pode fechar. 1 Coríntios 16, 9 vai tratar sobre isso. O apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 16 e 9, ele vai dizer algo bem interessante. Vamos lá. 1 Coríntios 16 e verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Assim como Deus abre portas literais, até onde não tem parede, Ele também abre portas espirituais para a pregação do seu Evangelho, e tem colocado diante da igreja de Filadélfia, a igreja contemporânea, a igreja que vai subir para a glória, uma porta aberta para os céus. Amados, tem um versículo bem interessante aqui, nessa igreja de Filadélfia, é o versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é uma das passagens que os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que creem que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação, creem e embasam o seu pensamento. Ora, se a igreja que guarda a palavra da perseverança será guardada na hora da provação que há de vir sobre todo mundo, isso deve estar falando a respeito do arrebatamento da igreja, da tribulação que virá sobre o mundo todo e não dessas tribulaçõezinhas qualquer. O fato é que pré-tribulacionista, mid-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, pré-tribulacionista, aqueles serão arrebatados antes, mid, aqueles serão arrebatados, creem que serão arrebatados no meio da tribulação, e pós-tribulacionista, aqueles serão arrebatados após a tribulação. A verdade é que se ambos estiverem em Cristo, nenhuma condenação há. Antes, no meio, depois, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A igreja gloriosa subirá, aleluia, e nós estamos prontos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja amorosa, paciente e confessante. Amar é a maior das obras. Somente uma igreja amorosa se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. Como tem sido difícil o evangelismo nesses tempos, a não ser pelos meios eletrônicos. Fala aquele evangelismo de antigamente, de porta a porta, de conversar, de formar uma amizade, né? Essa igreja, ela prova que amar é a maior das obras. E ninguém pode amar à distância, ninguém pode amar sem sentir o carinho, sem sentir aquilo a não ser aquele que está em Cristo. Que nós possamos ser a igreja do amor daqui, dali, de além. Que nós possamos amar o nosso irmão que está do nosso lado, mas amar também o missionário que está do outro lado do mundo. Que nós possamos ser a igreja de Filadélfia. Era uma igreja que tinha força na fraqueza, isso mesmo. O apóstolo São Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, fala sobre ele pedir a Deus por 3 vezes que lhe fosse tirado o espinho da carne. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Filadélfia não era uma igreja forte, era uma igreja fraquinha, mas pela fé sabia como ter a força da fraqueza, conforme Hebreus 11:34. Portanto, não importa se a sua igreja é pequena, faça grandes coisas para Deus. Se ela é pobre, enriqueça os miseráveis com o Evangelho de Cristo. Esse é o maior tesouro. Ela é desconhecida? Leva os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1 e verso 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Mas a todos quantos os conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Apocalipse 3:12 ainda fala sobre a promessa. A quem venceu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Bom, coluna é um simbolismo, talvez se entenda pelo costume de honrar um sacerdote pagão com o acréscimo de uma coluna ao templo local. O crente fiel tem a segurança, no original é Stauros,
estabelecido eternamente no reino da comunhão com Deus. E aí, meus queridos irmãos, na nossa época, Filadélfia, somos nós, a igreja verdadeira, a igreja que serve a Deus em meio às pandemias, a igreja que serve a Deus em meio às adversidades, a igreja que serve a Deus em meio às lutas. Mesmo tendo pouca força, nós continuamos fiéis. Somos nós a Filadélfia na Idade Moderna. E chegamos a Laodiceia. Laodiceia é uma das igrejas que também atuam nos nossos tempos. É uma igreja morna, né? A palavra de Deus diz que no versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez. Continuando, diz, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque eis que estou em tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja Laodiceia recebe a última carta. Infelizmente, a situação espiritual dessa igreja era miserável. Uma igreja que os bens materiais sobejavam, mas desprovida de espiritualidade. Nem era quente, nem fria, era uma igreja morna, indiferente à palavra de Deus. Porém, o Senhor Jesus amava e por isso aconselhou que buscasse o genuíno avivamento. O Senhor Jesus não quer que seus filhos se percam, texto. Ele é aquele que traz o nosso pecado à tona, nos ensina como abandoná-lo e nos perdoa quando, de coração sincero, nós nos arrependemos. Para concluir, eu quero que você entenda algumas coisas. Arrogância espiritual. Além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja em Laodiceia era soberbo e arrogante. Supunha que, por ser rico e de nada ter falta, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade levara-o ao orgulho fatal. E somente um tolo diria tal coisa: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Somos carentes das graças de Deus. O que nos lembra esse discurso? A retórica do querubim ungido ao apostatar-se da sua posição junto ao trono do Altíssimo, lá em Isaías 14, versículos 13 e 14. Isso mesmo. Lembra o discurso de Satanás. Comportam-se assim as igrejas que, por causa da sua prosperidade material, julgam-se ricas, mas espiritualmente e ministerialmente são paupérrimas. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Esse estudo levou 1h10 e nós vamos depois conversar a respeito. Eu gostaria que vocês entrassem em contato pelo meu WhatsApp com perguntas, questões a respeito dessa aula, para que nós possamos então fazer um fórum aberto de perguntas e respostas. Estou certo de que com esse método nós vamos estar, nesse momento em que não podemos estar em sala de aula, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los grandemente, e eu vou terminar orando a Deus e dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela iluminação que Tu nos deste, Pai, para essa videoaula. Abençoa cada um daqueles, Pai, que estão agora, Pai, participando, Senhor, e que puderam aprender um pouco mais da Tua palavra através desse canal, Pai, de comunicação. Muito obrigado por todos os alunos do STHG, pela sua coordenação. Muito obrigado pela minha vida, Pai, e pela vida da igreja, Senhor, da Filadélfia de Deus, a igreja que vai subir. Muito obrigado, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.